Paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos ao canal Adonai. E hoje nós iniciaremos uma série com cerca de 8 vídeos, a qual nós iremos estudar a Palavra do Senhor de uma forma sistemática, com base no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo os relatos de João. Nós iremos ver o que este homem escreveu inspirado pelo Espírito Santo por volta dos anos 85 a 90 depois de Cristo, este homem que andou junto com o Mestre, esse homem a qual seu texto sagrado descreve como o discípulo ao qual Jesus mais amava. Neste texto, nós iremos ver a cristologia que foi difundida por João. Nós iremos ver a teologia que João descreve e nós vamos entender de uma forma prática como aplicar o que o texto descreve nas nossas vidas. Esse texto é um texto que é muito importante para a nossa vida, porque da mesma forma que João e todos os demais cristãos estavam enfrentando o gnosticismo em sua época, enfrentando a apostasia em sua época, nos nossos dias não é diferente. As épocas passam, as roupas, as vestimentas passam, a forma de se falar passam, mas os problemas enfrentados continuam o mesmo. Eu espero que esse conteúdo seja de edificação espiritual para a tua vida. Então te convido a embarcar comigo nesta viagem. Mas antes, eu gostaria de pedir a sua colaboração. E de que forma você irá colaborar comigo? Você irá colaborar se inscrevendo em nosso canal e ativando o sino. Dessa forma, o YouTube entenderá que este conteúdo é de extrema relevância para a tua vida. E sempre que nós postarmos algo novo, ele irá te avisar que um conteúdo novo foi postado e você poderá ser edificado com a palavra do Senhor. Comente também, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Dessa forma, você estará me ajudando a pregar a palavra, a fazer com que a palavra do Senhor chegue ao maior número de pessoas. Muitas vezes, nós não conseguimos ir fisicamente a lugares distantes pregar a palavra do Senhor, mas através dessa plataforma do YouTube, nós conseguiremos fazer com que a palavra do Senhor chegue a mais pessoas e mais pessoas cheguem ao conhecimento de que Jesus Cristo é a única verdade, é o único caminho que nos levará a Deus, o Pai. Amém? Então, se possível, contribua comigo e vamos para o vídeo de hoje. Pois bem, no vídeo de hoje nós iremos ter um caráter mais introdutório e depois, ao longo de mais 7 vídeos, nós iremos adentrar nos 7 sinais que João destaca em seu livro. Haja vista que o número 7 traz uma ideia de perfeição espiritual. Então, quando João escolhe a dedo, sempre inspirado pelo Espírito Santo, ele escolhe 7 milagres para descrever sinais que apontavam para algo maior. Ele não faz isso aleatoriamente, mas ele faz isso trazendo uma ideia de que o nosso Deus, ele é perfeito. Ele apresenta Jesus Cristo como sendo Filho de Deus, como sendo Deus. 100% homem, mas 100% Deus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que ele é apresentado primeiramente com 4 evangelhos. Mas o que significa evangelho? Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Então, o Antigo Testamento ele estava apresentando ou ele estava mostrando uma promessa de um homem, de um ser perfeito que viria e trazia liberdade espiritual para todos os povos de toda a terra. Lá em Gênesis nós vemos Adão pecando juntamente com Eva, e em Adão, que representava toda a humanidade, o pecado veio ao mundo. Isso é muito interessante porque no Éden, terra e céu se alinhavam de uma maneira plena. Com o pecado houve um certo distanciamento, mas já no capítulo de número 3, que é o capítulo mais triste de toda a Bíblia, porque é o capítulo que fala da nossa queda, mas também é um capítulo muito feliz porque fala da nossa redenção. Ali o nosso Deus, o Pai, já prometeu que ele enviaria um homem que viria da semente da mulher e ele trazeria liberdade para todos nós. Pois bem, iniciando-se o Evangelho, nós vemos essa boa notícia chamada Jesus Cristo vindo ao mundo.
E essa boa notícia traz algo consigo, ela traz o reino dos céus. É o que na teologia nós chamamos de o já e o ainda não. Já porque o reino do céu já é estabelecido na nossa vida, e esse reino veio a nós trazendo cura, trazendo libertação espiritual, trazendo vida, trazendo esperança. Mas eu ainda não, porque ele ainda não é pleno, ele será pleno no futuro. E isso é uma motivação, é uma esperança que todos nós cristãos temos, que é da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, onde esse reino será pleno e onde nós seremos libertos da maldição do pecado de uma vez por todas, onde diz a palavra do Senhor que o último inimigo a ser enfrentado é a morte. Então nós teremos vida plena em nosso Senhor Jesus Cristo. Então entendemos que o Evangelho é as boas novas, são as boas notícias que foram pregados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que 4 evangelhos? Ora, quando você vê um edifício, você vê um lado do edifício, você vê o outro lado do edifício, você vê a frente, você vê a retaguarda do edifício. E todas essas visões diferentes trazem o todo do edifício. Você entende o edifício por completo. Então por que 4 evangelhos? Porque cada evangelho foi descrito para um povo diferente. Nós vamos ver que Mateus foi escrito primeiramente para os judeus. Nós vamos ver que Lucas foi escrito primeiramente para os gregos. Nós vamos ver que Marcos foi escrito primeiramente para os romanos. E quando nós vemos todas essas características apresentadas pelos evangelistas, todas essas características descritas no Evangelho, nós entendemos o todo do nosso Deus. Nós entendemos o nosso Deus em sua perfeição, em sua plenitude. É muito interessante que quando Mateus apresenta o seu evangelho para os judeus esperavam um Messias. Então, apesar de Mateus não ter sido o primeiro evangelho a ser descrito, o primeiro evangelho a ser descrito foi Marcos, apesar disso, ele é o primeiro a ser descrito no Novo Testamento, porque a gente parte do Antigo Testamento para o Novo. E o início do Novo já apresenta Mateus, que foi escrito, ou melhor, Mateus apresenta o seu livro, a sua visão de Jesus Cristo, que foi escrita diretamente para os judeus. Já Marcos, quando ele escreve para os romanos, ele escreve com as características que os romanos esperavam de um ser superior. E eles esperavam que esse ser superior ele fosse um aspecto de poder e de serviço muito grande. Então ele apresenta Jesus dessa forma. Já os gregos tinham a ideia mais culta, uma ideia mais helenística, mais inteligente de ver as coisas, então Lucas apresenta Jesus Cristo também com essa visão. Porém, vem João de uma maneira completamente diferente. Quando nós olhamos para a teologia, nós vemos Mateus, Marcos e Lucas como evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos parecidos, porque eles apresentam Jesus em sua forma de falar, em sua forma humana, de transitar, de se portar com as pessoas. Porém, João, além de apresentar Jesus dessa forma, ele vai de uma maneira mais profunda, ele mostra Jesus internamente, ele mostra a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Haja vista que ele inicia seu texto dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele faz um link direto com Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: e no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Olha que interessante a forma como João, novamente eu digo, inspirado pelo Espírito Santo, descreve o seu texto, porque ele está falando que Jesus é Deus. Jesus estava lá no princípio de todas as coisas. Esse Logos estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Se hoje eu estou aqui, se hoje você está aqui, é porque Jesus Cristo lá no início criou os céus e a terra juntamente com Deus Pai, juntamente com o Espírito Santo, É o que nós pentecostais vemos como a Trindade, 3 pessoas coexistentes em um único Deus. Louvado seja Deus por isso. E para finalizar a aula de hoje, eu gostaria de trazer algo um pouco mais devocional, que João ele era um pescador, então a pescaria era um trabalho comum da época, Então ele não era alguém da alta sociedade, ele era alguém comum, como os demais,
e mesmo assim Deus os escolheu. Eu não sei o tipo de vida que você está passando, eu não sei o tipo de vida que você leva. Talvez você seja uma pessoa simples, tal qual o João também era. Mas gostaria de te dizer que Deus escolhe muitas vezes pessoas simples para um projeto extraordinário. Esteja debaixo daquilo que Deus tem para a tua vida, sirva a Deus genuinamente, acredite que Ele é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e saiba que Ele realizará coisas grandes na tua vida que você jamais imaginou. Mas para isso é necessário estar no centro da vontade de Deus. E por que isso? Porque Romanos capítulo 12 vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, se você está debaixo da vontade de Deus, as coisas vão acontecer na tua vida normalmente. Em João capítulo 20, versículo 30, João está finalizando as narrativas contidas neste capítulo. E ele diz que muitos outros milagres foram operados na frente dos seus discípulos, milagres esses operados por Jesus Cristo. E no versículo 31, ele diz de uma maneira muito clara o porquê ele escreveu esse relato. E o texto diz assim: estes, porém, ou seja, os 7 sinais que foram escolhidos a dedos, que a gente vai estudar ao longo de mais 7 aulas, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenhais vida em seu nome. Louvado seja Deus. Então aqui ele coloca 2 princípios do porquê estes 7 sinais foram descritos. Primeiro princípio apologético. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Apologia, defesa da fé. Você deve sempre estar pronto para defender a sua fé em Cristo Jesus, para dizer ao mundo o porquê você crê no que crê, o porquê você tem esperança no que tem esperança. Em um mundo em que as pessoas não querem saber de Deus, o porquê você permanece firme nas Sagradas Escrituras, nos princípios estabelecidos pela Bíblia? Porque você sabe que aquele que segue os princípios de Deus terá princípios estabelecidos na sua vida e Deus o abençoará. Mas quem quebra princípios, pelos princípios serão quebrados também. Entenda uma coisa, tem muitas pessoas que não compreendem a palavra do Senhor, tem muitas pessoas que zombam da sua fé porque não têm experiências com Deus. Experiências limitadas geram compreensão limitada, porque as pessoas não têm experiências com Cristo. Elas falam que aquilo que você crê é mentira, elas não têm compreensão. Mas porque você tem experiência com Deus, você tem a sua compreensão expandida pelo Espírito Santo de Deus. O segundo pilar que ele estabelece esses milagres é o pilar missionário. Parte B do versículo: e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então nós cremos em Cristo Jesus e por isso nós temos vida no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Esta foi a aula de hoje. Espero que Deus, em sua soberania, te abençoe ricamente, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. E te convido a acompanhar juntamente conosco os demais vídeos. Amém? Se assim Deus permitir. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Curta, comente, compartilhe, esteja conosco, tá bom? Nos abençoe com a sua colaboração. Amém? Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus disser que sim.